pessoal, eu de novo aqui no canal, né, a professora Adriana Clementino. A pedidos de algumas pessoas, estou aqui novamente para dar a solução para aquele problema que foi dado a semana passada no nosso canal dos 35 camelos. Então é o seguinte, pessoal, basicamente o problema tratava de uma herança na qual 3 irmãos ficaram num impasse, não conseguiam dividir não eram de formas iguais, né? Conforme o testamento do pai, a vontade do pai. Então, eles ficaram num impasse e não conseguiam dividir, até que entrou um matemático na história, resolveu o problema e ainda levou um camelo para ele. Então, algumas pessoas questionaram a respeito disso, né? Como que ele conseguiu levar esse camelo? Da onde saiu esse camelo? Foi uma pergunta que eu deixei para vocês aqui no canal. O primeiro filho, o mais velho, ele ficaria com a metade dos 35 camelos deixados pelo pai. E a gente viu na semana passada que a metade de 35 dava 17 camelos e meio. O segundo filho ficou com a terça parte, então 35 dividido para 3 dava 11,6 camelos. E o terceiro filho ficaria com 1/9 dos camelos, né, dos 35, que daria 3,88 camelos. E eles ficaram, né, com isso, esses valores quebrados. Mas se vocês observarem, numa situação normal com a gente, quando a gente se depara com uma situação parecida, a gente não usa esses valores quebrados, a gente arredonda para o valor mais próximo, né? Então, se a gente pegasse os 17,5, né, pegasse o mais próximo, que poderia ser o 17 ou poderia ser o 18, que seja o 17, né? O 11,6, a gente pegasse 11, por exemplo, e do 3,8 a gente pegasse o 3, se a gente somar esses 3, daria 31, né? Como de 31 para chegar no 35, sobraria 4. Esses 4, o que a gente faria numa situação prática? Daria mais 1 para cada um, ainda sobraria 1. Isso seria uma situação assim normal, corriqueira do nosso dia a dia. Então, se vocês observarem, já sobraria 1, numa situação normal. Só que eles estavam tão impregnados com aquela situação que eles não conseguiam resolver. O matemático chegando, ouvindo eles falando dos cálculos e tudo mais, ele fez uns cálculos rápidos na cabeça e ele fez esse cálculo que a gente fez aqui. Peraí, sobra um camelo. Na pior das hipóteses, eu posso ficar com esse camelo, né? E aí, o que ele fez? Ele percebeu que na tabuada do 2, na tabuada do 3 e na tabuada do 9, tem 36. Né? 36, ele é divisível por esses 3 números, por 2, por 3 e por 9. Então, ele pegou o camelo do amigo e colocou na conta para dar mais uma impressionada neles. Essa que foi a verdade. Então, esse camelo, na verdade, ele sempre existiu, ele sempre esteve ali na conta e eles não se atentaram para isso. Então, quais são as lições que a gente pode tirar, né? Algumas dessas lições que a gente pode tirar dessa história. A primeira é que, às vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver a solução. Então, às vezes, vem alguém de fora que é tão claro, né? A pessoa tá ali com a mente leve e tal, não tá tão envolvido naquilo, que resolve rapidinho, né? Então, fica essa reflexão pra gente na nossa vida. E a outra é que saber um pouquinho de matemática pode ajudar a gente a não ter prejuízo. Porque o que acontece? Se eles tivessem feito essas continhas básicas, que não precisava ser na cabeça, mas podia ser no papel, eles veriam que ia sobrar 1 e eles não perderiam esse camelo. Eles poderiam ter sorteado entre eles, poderia ter um critério, quem recebeu menos ganha esse camelo. Então, eles tiveram um prejuízo de um camelo por não terem parado um pouquinho para fazer uma continha, né? Não que o matemático estivesse errado de cobrar pelo trabalho dele, né? Eu acho que ele estava certo. Mas fica essas reflexões aí para vocês. E aí, depois dessa solução, o que vocês acharam? Vocês concordam, não concordam? Se gostaram do vídeo, curtam e comentem, deixem seus comentários aí pra gente poder discutir depois, tá bom? Até mais!